aula, por algum motivo e tal, já está lá no plural a correção da primeira aula, tá bom, gente? Então, correção de geografia já está disponível para quem quiser. Agora nós vamos fazer a correção de história. E depois também eu vou mandar, caso algum aluno não tenha entrado ainda na aula e tal, ele pode perfeitamente acessar depois essa correção aqui, ok? Vamos lá então. Vamos apresentar para vocês, né? Vamos apresentar a tela para vocês. E aí nós já podemos fazer o início do nosso encontro, né? Muito bom. Aqui está. Aqueles alunos que gostam de acompanhar, de escrever o dia que foi a aula, né? Escreve lá no cantinho da página. Hoje é dia 11 de fevereiro. Olha lá, página 284. Nós vamos fazer a correção comentada dos exercícios sobre a aula de pré-história. E essa correção já funciona também como uma revisão, né? Já funciona como uma revisão, uma retomada de conteúdos, uma forma de estabelecer uma relação pedagógica com o conteúdo que foi visto anteriormente. Tá bom? Então vamos por aqui a listinha de presença e vamos dar uma olhada no primeiro exercício. Vamos olhar com muita calma para ele. O texto a seguir discute os limites da expressão pré-história. Por quê? Nós dizemos pré-história naquele sentido tradicional, né, da história tradicional. Nós discutimos a pré-história como o período que ocorre da humanidade, da humanização, da evolução, da criação de instrumentos, dos registros parietais nas paredes das cavernas, o período que é anterior à escrita. Mas essa visão desconsidera, por exemplo, povos ágrafos, né? Se você pensar hoje, por exemplo, nós estamos no período histórico, né? Se você pensar em índios lá da Amazônia Ocidental, que ainda vivem isolados e que não têm alfabeto, nós dizemos que eles estão na pré-história? Ou será que essa visão de história e pré-história é apenas uma visão eurocêntrica, né? Baseada no etnocentrismo, olha aqui, ó, no julgamento da cultura do outro a partir da nossa cultura. Que aí eu falo em povos primitivos, né? Também não é correto, lembra? Nunca usem a expressão povos primitivos. Usem sempre, prefiram povos tradicionais, povos de baixa densidade demográfica, né? Sociedades autóctones. Usem outros termos, evitem. Porque quando eu falo povos primitivos, eu estou me colocando numa situação de superioridade a ele. Quando, na verdade, a relação entre culturas tem que ser uma relação horizontal, tem que ser uma relação de diálogo, uma relação dialógica, como nós dizemos. Vejam só, não existe cultura superior e cultura inferior. Como que é isso? Imagine só se eu sair daqui e for viver no meio da Amazônia. Agora, sem nada. Vou lá, pego um avião e vou para lá. Eu vou morrer de fome, de sede, de picada de mosquito em um dia ou dois. Né? Porque a minha cultura não permite que eu viva lá sem um preparo, sem adquirir os valores daquela cultura que já está lá. Entendeu? Então, não tem cultura superior e inferior. Não tem. Né? São culturas adaptadas ao meio, às circunstâncias que surgiram para a sua sobrevivência, para a sua produção e para a sua reprodução. É só isso. Evitem falar que fulano é primitivo, que cicrano é burro, que Beltrano não aprende. Né? Ele está adaptado às condições de vida dele. Tá bom? Então, lendo o texto aqui, nós temos, ó, a pré-história é definida como o campo. Opa, tem alguém entrando aqui, que bom. Olha aqui, ó. Ana Moraes, vamos dar uma
um olá para Ana e mandar a presença para ela. A pré-história é definida como o campo de estudos do passado mais remoto da humanidade, desde o seu surgimento até o aparecimento da escrita. Tá vendo? Esse conceito, elaborado no século XIX, então nós estamos no século XXI, né? É aquela visão positivista da história, né? Tem, no entanto, dois sérios problemas. Ó, dois grandes problemas aparecem aqui. Primeiro, a escrita não surgiu em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, quer dizer, que um povo vivia na pré-história e outro já estava na história. Ah, aí quando eu inventei a escrita, eu passei a fazer parte da história. Não tem sentido isso. A escrita surge na China há 5.500 anos. Ela surge no Egito só, né? Entre aspas, há 4.000 anos. Quer dizer, é um conceito complicado. Tá? Segundo, o etnocentrismo, quer dizer, a visão do outro a partir dos meus valores. O que nós temos que adotar é uma postura que nós chamamos de postura culturalista historicista, que eu considero a história do outro, a cultura do outro, eu me coloco no lugar do outro. É um princípio que Max Weber, aquele, lembra que eu sempre falo, chamava de princípio da alteridade, ó, alteridade. Alter, em latim, quer dizer outro, né? Então, eu me colocar no lugar do outro, em todas as situações, gente. Em todas as situações. Quando teu pai te dá uma bronca, quando a tua mãe te dá uma bronca, né? Quando teu avô te chama atenção, perguntar quais são os motivos que levam meu pai, minha mãe, meu avô, meu tio, meu irmão mais velho, meu irmão mais novo a me dar essa bronca. Me colocar no lugar do outro, tá? É o inverso do etnocentrismo. Eu não quero julgar o outro pelos meus valores. Eu quero entender o outro, não é julgar, pelos valores dele. Entender as motivações dele. Então, o etnocentrismo, né? Que deve ser sempre evitado. Resultante do ato de considerar a escrita, apenas a escrita, um elemento cultural restrito a determinadas culturas, como fator determinante de quem se situa na história e de quem se situa fora dela. Tá? Então, existem povos que têm história, mas não têm escrita. Segundo o texto, o etnocentrismo está no pressuposto de que os povos que não desenvolveram a escrita são superiores? Não, ao contrário, né? O etnocentrismo considera que eles são inferiores. Os povos ágrafos que não desenvolveram a escrita não teriam história, pois a escrita é o elemento indispensável para estudar o passado. Claro que não, né, gente? Você tem restos arqueológicos, você tem antropologia, você tem a memória oral, né? Então você tem outras formas. Os povos que hoje são ágrafos ainda vivem na pré-história, apesar de possuir tradição oral. Não, né? Claro que não. É história tanto quanto a história escrita. A D, né, que deve ser assinalada. O conceito de pré-história, como é usado tradicionalmente, desconsidera outras fontes que não a escrita na interpretação. Né? Então, essa aqui é a correta entre as alternativas. Tá bom? Olha que fácil que é essa, né? Foi bom que deu para a gente discutir bem a questão da alteridade. Bom, aí nós temos um segundo exercício que nos fala sobre calendário, né? Calendários, tá? Então vamos lá, o documento 1 nos traz aqui, ó, o cômputo da idade da Terra. Segundo, né, o calendário aí de caráter religioso. Primeiro, da criação até o dilúvio, 1.600 anos, tá? Até Noé. Depois do dilúvio até Abraão, mais 300 anos.
De Abraão até a saída de Moisés do Egito, mais 500 anos. Vamos voltar lá? Tá? Então, da saída de Moisés com os judeus do Egito até a construção do Templo de Salomão, mais 400 anos. Do Templo de Salomão até o cativeiro da Babilônia, mais 400 anos. Do cativeiro da Babilônia até Jesus, 614 anos. De Jesus até hoje, 1560 anos. Portanto, se você somar tudo, né, na novela da Record, você tem ali o planeta Terra com apenas 5.000 anos. Tá bom? Então, essa daqui, ó, é uma visão religiosa da passagem do tempo. Tá? Se você somar os tempos bíblicos, você vai concluir, aí está errado ou não é outra questão, se você usar como fonte apenas a Bíblia, que o planeta Terra tem no total, desde que Deus fez a luz, 5.520 anos. Aí o segundo diz assim: avalia-se em cerca de 4,5 bilhões de anos a idade da Terra, pela comparação entre a abundância relativa dos isótopos de urânio com suas diferentes meias-vidas radioativas. Essa é uma visão baseada na ciência, né? Então você faz as datações lá, vê o nível de radioatividade dos isótopos de urânio e percebe que o decaimento deles, né, indica um tempo para a Terra, para o planeta, de 4 bilhões de anos. Então é um critério aí baseado na ciência. Considerando os dois documentos, podemos afirmar que a natureza do pensamento que permite a datação da Terra, então veja como é difícil, né, fazer essa datação, é de natureza religiosa nesse caso aqui, né, porque usa o Velho Testamento e o Novo Testamento como base, e científica aqui no segundo, que utiliza aí um artigo científico. Portanto, alternativa C, né? Na alternativa A, científica no primeiro e mágica no segundo, não, né? É ciência, não é mágica. Tá? E aqui é religião, certo? Não é ciência. Social no primeiro, não, aqui não estamos falando de sociedade, né? Estamos falando do que está na Bíblia lá, tá? Política, não. Isótopos não são nada políticos. Assim, nós já vimos. D, religiosa e econômica, não. Decaimento de isótopos de urânio não é econômico, né? Matemática e algébrica, também não, né? Portanto, alternativa C, nessa daí. Então, na primeira alternativa D de dado, na segunda alternativa C de cebolas. Muito bem. Com isso, nós encerramos, perdão, os nossos encontros essa semana. Espero que tenha sido proveitoso. Aguardem, segunda, terça e quarta não tem aula. Quinta que vem nós vamos ter 2 aulas, né? Não sei se será. Bom, será uma aula híbrida, né? Porque eu estarei lá no colégio. Eu não sei se eu vou transmitir ao vivo, lá do colégio, ou se nós vamos fazer uma gravação e passar depois para os alunos que não puderam estar presentes ou não quiseram estar presentes. Tá? Mas de alguma forma vocês terão essa aula. Eu espero que ao vivo, pela plataforma Plural, só que transmitindo lá do Colégio São José. Vamos torcer para que isso dê certo. Tá bom? Professor, você Oi, pode amor. mandar um negócio para assinar o formulário? A lista de presença? Isso, Posso. Ó, obrigada. de nadinha, já vou mandar. É importante. Isso que essa moça falou, que eu não sei quem é muito importante. Lembrai-vos de assinar a lista de presença. Não temos lição de casa, relaxem, aproveitem o carnaval responsavelmente, façam aí um bloquinho online e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, professor. Bom feriado.
Um bom feriado para vocês. Fiquem com